café. Oi vlog, hoje é sábado, dia 28 de março e está chovendo. Pra mim, top 5 coisas incríveis que o universo pode me proporcionar no dia. Chuva e frio. Nossa, aqui faz muito calor, né, na Bahia. Então, quando chove, é o dia perfeito para eu não fazer nada, para eu desacelerar e para eu ler o dia todo. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje, que nós vamos fazer hoje. Eu quero estudar também um pouco e organizar algumas coisas para minha semana ser mais tranquila, mas tá o dia perfeito, assim, pra mim. Eu amo dias chuvosos. E esse mês de março, eu tenho buscado coisas no meu dia, por mais simples e mais pequenas que essas coisas sejam, mas que me tragam prazer e eu consiga, de fato, desfrutar e entender, voltar a entender que a minha vida é sobre mim antes de qualquer outra coisa. Eu acho que pelo menos eu tenho uma tendência de esquecer isso e não me priorizar quando a minha vida me sobrecarrega. E aí nesse mês de março eu consegui trazer essas pequenas ações mesmo que eu conseguisse me priorizar e eu conseguisse fazer coisas dentro da minha rotina que fizesse sentido pra mim, romantizando mesmo os meus dias, por mais comuns que eles sejam. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. Mas agora eu vou tomar meu café e vou ler o meu livrinho enquanto eu desfruto desse dia chuvoso lindo, lindo, lindo. Eu vou organizar os meus estudos agora, vou entender como eu consigo colocar um bloco de estudos durante a minha semana, porque eu não estou conseguindo fazer isso agora e eu preciso. E aí, eu sei que o maior bloco de estudos vai ser no final de semana, mas não tem problema. Aí eu vou organizar isso agora. Mas antes, vocês viram que eu tô lendo É Tempo de Morangos? Eu tô muito feliz por ler isso aqui, porque a Bruna Martioli é uma pessoa, eu já falei aqui antes sobre ela, é uma pessoa, é um profissional incrível, que eu admiro muito. E aí eu tava lendo e ela tava falando sobre o primeiro contato dela com os livros e como os livros foram uma companhia para ela, e eu acredito que é até hoje. E eu me identifico muito com essa história, eu acredito que nós, leitores, temos uma história semelhante dos livros como companhia, né? Eu lembro até hoje, assim, quando eu tive essa sensação de caramba, eu quero ler para sempre, isso aqui é muito bom. Que foi quando meu pai me dava uma mesada, assim, por mês, e eu podia gastar como eu quisesse, mas eu preferia comprar meus livrinhos, né? Uma mesada ali pequena, e aí eu escolhia comprar meus livros. Eu lia Harry Potter, Percy Jackson, A Seleção, todos esses livros que eu acredito que pessoas da minha idade que leem teve o primeiro contato, né? E aí eu li aquilo
e eu via como se fosse um filme e eu me via ali dentro da história, sabe? Eu lembro que lendo, ai, como é o nome daquela saga que tem até filme das crianças, As Crianças Peculiares, algo assim, não lembro agora. Mas eu lembro de ler aquele universo e quando eu não estava lendo, eu sentia falta. Eu acho que eram 4 ou 5 livros. Eu sentia falta daquela ambientação e daqueles personagens. E aí meu pai, né, ia me visitar e ele me pedia para contar o que eu estava lendo. E aí eu contava aquele mundo, aqueles personagens, aquelas histórias para ele. A gente passava uma hora assim só conversando sobre isso. Então isso marcou muito da minha infância para minha adolescência ali, né, quando eu tinha uns 12, 13 anos. E desde então eu não paro de ler. Eu leio, termino um livro, leio outro. E eu acredito que a literatura com certeza me moldou muito e me molda até hoje a pessoa que eu sou, sabe? A literatura tem um poder de nos fazer não só compreender, eu sempre falo isso, né? Compreender nós mesmos, mas compreender também o mundo à nossa volta. A gente lê Capitães de Areia e com certeza a gente consegue ver aquela história ali nas ruas. A gente com certeza sabe que Pedro Bala não é só um personagem de um livro, o Sem Perna não é só um personagem de um livro. Quando a gente lê Clarice, por exemplo, a gente com certeza consegue perceber sentimentos que nem a gente conseguia colocar de forma organizada, externalizar aquilo, mas Clarice ou outra pessoa consegue fazer isso por meio da literatura. É um hábito que eu nunca quero deixar de lado, assim, eu quero levar comigo para sempre porque é algo que me faz não só uma pessoa melhor, mas me faz também ser uma pessoa melhor, mas também me faz ser uma pessoa mais compreensível com o mundo à minha volta e mais torna as coisas mais perceptível para mim por ter essa sensibilidade que vem da literatura. Faz sentido? Eu espero que sim. E outra coisa que eu tava pensando também, que a literatura me traz e também a arte, o cinema, é como as pessoas que criam as coisas precisam ter coragem de colocar aquelas coisas no mundo. Então imagina só, se José Saramago não colocasse os livros dele no mundo, não iria virar uma obra literária cânone, assim, que forma pensamentos e pessoas questionadoras de um mundo à nossa volta, sabe? Até hoje, então, olha só a importância da pessoa ter coragem e se permitir ser iniciante e não se deixar levar porque com certeza todas essas pessoas criadoras e, enfim, artistas, escritores, passam pelo processo de duvidar sobre si mesmo e sobre a sua capacidade, sobre as suas ideias, mas olha só como eles tiveram coragem, criaram coisas incríveis e coisas grandes. Então, fico me questionando, vários questionamentos. Ai, cabeça, para, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu vou estudar, tá? Eu sinto que eu falo muito, mas aí também, né? Faz parte, eu falo muito mesmo. Aí agora eu vou estudar e vou comer um lanchezinho aqui que eu fiz. Um lanchinho de morango com granola, ou granola e morango, fica aí a questão. E mel, um pouquinho de café e enchi a minha garrafa pra começar a estudar. Alguns momentos icônicos da história da filosofia, como por exemplo aquele do século de Império, assume um peso de enorme significação. Por quê?
porque já não se trata mais daquela, digamos assim, indiferenciação mítica entre princípios que são, digamos assim, contraditórios. Não se trata mais daquela indistinção presente no mito entre a origem dos homens, a origem dos deuses, a origem da natureza, mas se trata aqui de tomar a questão da organização da vida política, da vida social, como uma tarefa propriamente humana, uma tarefa que se dá no âmbito do discurso, no âmbito da praxis, no âmbito da ação. Bom dia, amigas. Hoje é dia 31 de março, terça-feira. Eu estou na minha segunda xícara de café e não é nem 1 hora da tarde ainda, eu acho. Não sei. Eu já comecei a trabalhar e ontem eu trabalhei das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, assim. E tudo bem, eu acredito que cuidar do nosso trabalho também é uma forma de autocuidado, principalmente eu que trabalho para mim mesma, eu preciso assumir os meus próprios BOs. Então, tudo bem, eu só preciso que isso não vire uma rotina, eu focar o dia todo apenas no meu trabalho. E eu acho que ninguém ensina isso a gente, né? Quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa aprender sobre equilíbrio, sobre aprender a equilibrar os pratinhos e também entender que a gente vai desequilibrar alguns pratinhos ao longo da nossa vida. E faz parte o nosso autocuidado e o nosso desenvolvimento, ele não vai ser linear, né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo o tempo todo, mesmo a gente pensando que sim, mesmo a gente pensando que a gente dá conta, mas não precisa ser assim. E aí, eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, que eu tenho uma tendência a não me priorizar quando a minha rotina exige mais de mim. E eu sinto que essa não é a melhor forma, esse não é o melhor caminho de lidar com os meus pratinhos, porque primeiro que nós somos a base de tudo que a gente quer desenvolver na nossa vida. Então, principalmente nós, meninas mulheres nos nossos 20 e poucos anos, a gente quer fazer muitas coisas, a gente quer falar todas as línguas, ler todos os livros, viajar todos os países. E imagina só, a gente não ter saúde mental, principalmente, nem física, pra gente dar conta desses projetos que a gente quer colocar no mundo. Então, esse mês de março, de fevereiro para março, né, eu me percebi tendo essa visão de que eu não estava me priorizando, que eu não estava cuidando da minha saúde mesmo, e isso é ruim de se falar, tipo, isso é pesado de se falar, mas é a real, parece que tá todo mundo se cuidando muito e dando conta de tudo e fazendo as coisas da melhor forma na internet, mas aí, né, eu não sou assim, então eu preciso ser sincera com vocês e eu sinto que eu não estava dando conta nem de mim mesmo. Eu estava dando conta das outras demandas, das coisas externas do meu trabalho e da casa e das coisas que exigiam de mim, mas eu mesma não estava olhando para mim e fazendo as coisas que eu gosto e fazendo as coisas que tornam a minha vida mais significativa e sobre aquele papo também que eu falei com vocês, de me lembrar que a minha vida é sobre mim antes de qualquer coisa. Então,
eu estou voltando essa atenção para mim e para minhas coisinhas que, por mais pequenas que sejam, ler um livro, fazer um journaling, movimentar o meu corpo, sabe? Estudar as coisas que eu gosto. Essas coisas são básicas e pequenas, mas que às vezes na correria da rotina a gente não consegue dar a atenção que a gente gostaria e a gente não consegue olhar para nós mesmos. E isso é muito, tipo, doloroso, muito pesado de se dizer, pelo menos na minha visão, porque a nossa vida não deveria ser sobre as coisas externas, deveria ser sobre o nosso próprio propósito e as nossas intenções. Eu acredito muito que a gente precisa ter esse olhar dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina e fazer as nossas coisinhas que a gente gosta. Então hoje eu estou me percebendo dessa forma de que eu preciso me olhar com mais tranquilidade, com mais intenção para minha rotina, de forma em que eu não estou tão. Como é que eu posso dizer? Esqueci aquela palavra, mas eu não estou tão resolutiva hoje de problemas, de fazer demandas, de entregar coisas. Eu estou mais tranquila e precisando de um cuidado diferente do de ontem e dos outros dias. Domingo foi maravilhoso. Eu mostrei pouquinho aqui pra vocês, né? Mas domingo eu saí com o Luan, fui ver ele competir. Depois de 7 anos sem competir em campeonatos de surf, né? Ele quis competir no domingo, no final de semana, e aí eu fui ver ele e foi incrível, conheci pessoas novas, vi novos lugares, né? Que eu nunca fui lá naquela praia. E foi maravilhoso. E foi um cuidado comigo mesma que eu gostei muito de fazer e de me proporcionar. Mas hoje está totalmente diferente, amigas. Hoje eu preciso realmente desacelerar e fazer coisinhas que eu gosto. Então é isso que eu vou fazer. O Luan tá fazendo o almoço agora. Eu tô fazendo algumas demandas do trabalho. Mas eu estou pensando em caminhar no lugar de fazer academia. Tô realmente pensando nessa possibilidade.